Olá, crianças, graça e paz, tudo bem com vocês? Essa é a nossa sexta aula e nós vamos aprender sobre o primeiro milagre de Jesus. Você sabe qual foi o primeiro milagre de Jesus aqui na Terra? O que foi que ele fez de tão maravilhoso assim pela primeira vez? Nós vamos descobrir lá no livro de João, no capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 11. Vamos contar a história? Bom, Jesus, ele foi convidado para um casamento na cidade de Caná da Galileia. Ele foi convidado junto com seus discípulos e com a sua mãe Maria. E no decorrer do casamento, aconteceu algo muito ruim, muito ruim. O que foi que aconteceu? Vocês sabem? Então, acabou o vinho, a bebida principal de uma festa. Acabou o vinho, não tinha mais vinho para servir para os convidados. E os noivos iriam passar vergonha, porque não tinha mais a bebida para servir, né? Então, o que aconteceu? Maria, mãe de Jesus, foi até ele e disse assim: acabou o vinho. Falou para ele: acabou o vinho. E o que Jesus fez? Lê aí, Isabelle. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quando ele vos mandar, disser. Muito bom. Então, Maria falou com Jesus, né, que tinha acabado o vinho e instruiu os empregados daquela festa para fazer tudo que Jesus mandar, tudo que Jesus pedir para eles fazerem, eles deveriam fazer sem perguntar, sem questionar, né? E Jesus pediu para eles o seguinte, lê pra gente, Isabelle, lá no versículo 7. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-nas até em cima. Muito bom. Então Jesus pediu o quê? Que eles pudessem encher, né, as talhas de água. Aqui a gente está usando uma taça, mas na verdade as talhas de água eram feitas de barro, eram muito grandes e cabiam entre 65 a 95 litros de água. Então era muito grande, né? Barro, argila e pedra. Barro, argila e pedra. Elas poderiam ser feitas desse material. E elas serviam para os judeus se purificarem, se lavarem, né, para poder entrar no templo, para poder servir no templo. Então tinha essas talhas lá no casamento e Jesus pediu para os empregados encherem elas de água até a boca, né? E eles encheram até a boca. Eles poderiam ter questionado, né? Por quê? Eles precisavam de quê? Precisavam do vinho, porque faltou o vinho. Não precisava de água, precisava de vinho. Mas eles obedeceram ao que Maria mandou e ao que Jesus ordenou. Maria falou: faça tudo o que ele vos disser. Então, eles obedeceram a palavra de Jesus. Jesus pediu para que eles pudessem encher e eles encheram sem questionar, sem perguntar para o Senhor: por que a gente está enchendo de água e não de vinho? Né? Cadê o vinho? Mas eles não perguntaram, eles obedeceram. Então, logo que eles encheram, Jesus falou bem assim, lá no versículo 8: leve essa água até o mestre-sala. Quem era o mestre-sala no casamento? O mestre-sala, nós poderíamos dizer que é um organizador do evento, né, da cerimônia. Ele estava ali organizando aquele casamento. E ele deveria primeiramente beber para poder depois servir aos convidados, porque só seria servido aquilo que era bom, não é verdade? Então, o organizador, primeiramente, ele vai provar para depois poder servir aos convidados.
Então, aconteceu nesse caminho que os empregados tomaram até chegar no mestre-sala, aconteceu algo assim maravilhoso, algo que ninguém esperava, né? Que foi o quê? A água se transformou em vinho. A água se transformou em vinho, gente, no meio do caminho, antes de chegar no mestre-sala. E imagina a cara dele na hora de provar aquela água que se transformou em vinho. Porque os desempregados, eles sabiam que eles tinham enchido de água. Foram eles que encheram, né? Mas o mestre-sala, na hora que ele foi beber, olha o que aconteceu. Foi servido a ele a água, né? A água, era água. Então, o que aconteceu, Isa? A água virou vinho. A água virou vinho, gente. E o mestre-sala provou. Encheu outra taça. Jesus, encheu outra taça. E o que aconteceu, gente? Olha só. Virou vinho, aquela água virou vinho, gente. E o mestre-sala falou o que, Isabelle? E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, chamou quem? Chamou o mestre-sala ao esposo. O mestre-sala chamou o esposo, né? O noivo da cerimônia. Porque ele estava assim, chocado do que havia acontecido, que a água virou vinho. E sabe o que ele disse? Que foi o melhor vinho. O que ele disse lá no versículo 10? E disse-lhes: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Muito bom. Então, o que ele queria dizer com isso, o mestre-sala? Que primeiro, nas cerimônias, o que era servido? Primeiro, o vinho bom, né? O melhor vinho da festa era servido primeiro. E depois que os convidados já tinham bebido muito, eles serviam o vinho mais inferior, né? Um vinho que não era tão bom, né? Quanto o primeiro vinho. E o que Jesus fez? Foi servir o melhor vinho que eles já beberam na vida deles no final da festa. Então o mestre-sala ficou assim, impressionado com aquilo. E esse foi o primeiro milagre de Jesus aqui na terra. Ele abençoou os noivos. Ele abençoou aqueles noivos, né? Aqueles noivos receberam uma bênção grandiosa. Eles não iriam passar vergonha por ter faltado a bebida principal. Eles serviram o melhor vinho para seus convidados através de Jesus. Primeiramente, Maria acreditou em Jesus e disse: obedeça tudo que ele vos mandar, porque ela sabia que o seu filho poderia fazer maravilhas. Então, ela foi a primeira a acreditar. E os empregados obedeceram a palavra de Jesus. E o mestre-sala glorificou a Jesus, porque ele fez algo maravilhoso, né? Então, os convidados puderam provar não somente do vinho bom, mas puderam provar o milagre de Jesus. Então, creiam, crianças, que Jesus ele pode fazer maravilhas em nossas vidas. Ele nos abençoa até nas pequenas coisas, nos momentos em que a gente acha que ele não vai agir. Ele agiu num casamento, ele era convidado desse casamento, né? E ele resolveu de todo o seu coração abençoar aqueles noivos, né, Isabelle? Sim. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Realmente foi um milagre muito lindo, muito impressionante. Todos eles puderam provar das maravilhas do Senhor. Amém? Fiquem com Deus, até a próxima aula. Um beijo, tchau, tchau!